Olá, tudo bem? No exercício 18 da Química 4A, aula 8, diz o seguinte: de acordo com as ligações químicas formadas entre os átomos das espécies químicas NaClO4, SO2, SO3 2-, H3O+, podemos afirmar corretamente que, para essas moléculas e íons, somente o íon SO3 2- possui ligação dupla. Bom, a gente pode analisar os demais, o SO2 e o H3O+, para saber se é só ele que tem ligação dupla. Vamos ver? Vamos fazer o SO2. Então, na letra A, vocês vão ter aí o S, o O e o outro O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque o enxofre está no grupo 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Analisando aí, nós vamos ter uma ligação aqui. O enxofre que tinha 6 ficou com 7, o oxigênio que tinha 6 ficou com 7. Ainda dá entre eles, vamos fazer entre eles outro par. Cada um agora ficou com 7. E nós temos esse outro oxigênio, o que eu vou fazer? Uma ligação dativa. Então, é somente este íon aqui que possui ligação dupla? Eu já vi aqui, ó, que o SO2 também tem uma ligação dupla. Então, a letra A está incorreta. Letra B. O sal NaClO4 apresenta apenas ligações covalentes. Bom, eu tenho aqui o Na, que é metal, o cloro, que é não metal, e o oxigênio, que é não metal. Se formos analisar de que maneira vai ficar essa estrutura, a estrutura de Lewis, na letra B, vocês vão ter isso aqui, ó. Na, O, Cl, O e O, porque são 4 oxigênios. Então, analisando aqui, não precisa nem fazer ligação para responder essa letra B. Só analisando que o Na é metal e que o oxigênio é não metal e que a ligação entre metal e não metal é iônica, já estou vendo que a letra B está errada. Aqui, se formos fazer mesmo a questão da ligação, vocês vão ter uma transferência de elétrons do Na para o oxigênio, porque ele é metal, perde, e o oxigênio é não metal e ganha quando a ligação é iônica, que é o nosso caso aqui. Certo? Aqui nós vamos ter um compartilhamento normal. E aí eu já fiquei com o oxigênio estável e o cloro também. E as demais ligações serão ligações dativas com característica de uma ligação simples, né? Só que é um par de elétrons do cloro para o próprio oxigênio, para o oxigênio. Então, tem apenas ligações covalentes? Não, eu também tenho ligação iônica aqui, ó. Certo? Letra C. Tanto o íon H3O+, quanto o íon SO3 2- possuem ligação do tipo doador-receptor. O que é a ligação do tipo doador-receptor? É a ligação dativa. Então, eu vou verificar se o H3O+, e se o SO3 2- apresentam ligação dativa. Vamos lá? O H3O+, se eu não me engano, eu passei a ligação para vocês na explicação. Mas vamos lá. Letra C. H3O+. Eu tenho o oxigênio, H e um outro H. O que significa aquele mais? Aquele mais significa que alguém perdeu elétrons. E quem perdeu elétrons?
na ligação covalente, o sinal de mais fica para aquele que é menos eletronegativo. Então, aquele que tem a menor tendência para ganhar, se tem a menor tendência para ganhar, vai ter a maior tendência para perder. E nesse caso, vai separar um dos hidrogênios. Vou colocar para esse aqui, ó. Lembrem, eles têm um elétron na última camada. Então, aqui tem um, aqui tem um, aqui tem nenhum, porque perdeu. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou? Aí nós vamos fazer o compartilhamento. Compartilhou uma vez. Hidrogênio tinha 1, ficou com 2. Oxigênio tinha 6, ficou com 7. Compartilhamos outra vez. Oxigênio com 8, hidrogênio com 2. E aquele hidrogênio lá? Um par de elétrons para aquele hidrogênio ficar com 2. Aqui está a dativa doador-receptor. SO3, 2-. SO3, 2-. Então, nós vamos verificar aqui na letra C o S, O e o O. Gente, é 2-. O que significa esses 2-? Que nós vamos ganhar 2 elétrons aqui. E quem vai ganhar estes 2 elétrons? Estes 2 elétrons, quem vai ganhar, são os elementos que têm a maior tendência para ganhar. E analisando na tabela periódica, quem é que tem a maior tendência para ganhar elétrons? O enxofre ou o oxigênio? Neste caso, o oxigênio. Mas eu tenho 3 oxigênio. Então, se nós temos 3 oxigênios, nós vamos ter um sinal de menos para um e um sinal de menos para outro. É isso. Olhando na tabela periódica, nós temos que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que 7, gente? Alguém sabe me dizer? Ganhou. Então, se ele ganhou, tem um elétron a mais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alguém sabe me dizer também por que esse aqui tem 7? Porque ele ganhou. Tem um elétron a mais aqui, ó. Certo? E o enxofre? O enxofre tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos compartilhar aqui uma vez. Oxigênio ficou com 8 e enxofre ficou com 7. Compartilhamos outra vez. Oxigênio ficou com 8 e enxofre também ficou com 8. E esse enxofre aqui? Dativa do enxofre para o oxigênio. Alguns alunos podem se perguntar por que não pode ser a dativa do oxigênio para o oxigênio? Porque como tem um elemento com uma eletronegatividade diferente, vai existir uma atração maior entre os elementos com diferença de eletronegatividade. Por isso que é a dativa do enxofre para o oxigênio. Lembrando que a dativa acontece quando já existe a estabilidade nos demais elementos da molécula, mas ainda tem elementos para se ligar a ela. Aos pares de elétrons daquele elemento que tem diferença de eletronegatividade, né? Para aquele outro que está precisando. Entenderam por que aqui ficou com 7 elétrons, se na tabela periódica o oxigênio tem 6? Porque tem o sinalzinho de menos aqui e o sinalzinho de menos aqui. Então, 6 com o que ganhou, 7. 6 com o que ganhou, 7. Compartilhou e aqui nós temos a dativa. Então, doador-receptor também. Portanto, a alternativa C está correta. O íon H3O+, apresenta uma ligação com caráter predominantemente iônico. Na verdade, tem a ligação covalente, né? Então, não predomina o caráter iônico aqui. No íon SO3, 2-,
A carga 2- indica a existência de duas ligações iônicas? Não. Existe aqui a ligação covalente. A carga 2- quer dizer que ele perdeu elétrons. Agora, se são duas ligações iônicas, vai depender com quem que ele vai se ligar aqui quando a molécula ficar sem carga. No caso, quando eu zerar essa carga 2-. Aí a gente tem que saber com quem que ele vai se ligar. Mas assim como ele está, a carga 2- não representa duas ligações iônicas. Fechou? Espero que tenha contribuído aí para que vocês entendessem esse exercício.